Em todos os nossos encontros com o Senhor, principalmente diante daquilo que nós viemos à sua presença para apresentar a Ele, Deus sempre se inclina o seu ouvido e responde à nossa oração pelas maravilhas, pelos milagres que Ele faz na nossa vida. É o grande desejo nosso, com certeza. Mas maior ainda é o desejo de Deus de nos conceder a graça que estamos precisando. Principalmente quando nós passamos por uma enfermidade. Seja uma enfermidade física, seja uma enfermidade espiritual, o Senhor sempre se inclina para responder às nossas necessidades. Não foi isso que nós rezamos? Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e respondei-me. Responde a nós, acolha a nossa oração. E nós vimos isto acontecer nesses dois fatos ou dramas do Evangelho que nós ouvimos. Deste homem, do Jairo, que vai até Jesus, de um pai aflito, que vai suplicar a Jesus pela sua filha, que está doente. Ele chega, a atitude dele diante de Jesus ao suplicar para que Jesus atenda ao seu pedido pela sua filha que está doente, ele se ajoelha diante de Jesus. Porque ele vê na pessoa de Jesus alguém que pode e é capaz de curar a enfermidade de sua filha. E ele continua, e Jesus continua ali no meio daquela grande multidão. Também ali se encontra uma mulher que sofre já há muitos e muitos anos desta hemorragia. Já tinha gastado, como nos relata o Evangelho, tudo aquilo que ela já possuía para sarar, ser curada desta enfermidade, nada acontecia. Com certeza as suas economias, ou já tinha até buscado os melhores médicos, do seu tempo para ser curada. Mas ela fica sabendo de Jesus, e no meio daquela multidão, movido pela sua fé, ela vai apenas dizer: se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curado. São dois exemplos de fé, são dois testemunhos de fé para nós, de uma pessoa que na sua oração fala diretamente com Jesus, e de uma oração silenciosa, que não se mostra, mas que está no meio da multidão, para mostrar para nós que não importa da forma que nós cremos, do jeito que nós chegamos a Jesus, o importante é nós termos uma palavrinha pequena na nossa vida, mas que é capaz de mover montanhas, mover tudo que há de ruim ou necessidade que nós precisamos na nossa vida, que se chama fé. Fé. Se eu não tiver fé, eu posso criar calos no joelho, de tanto rezar, não alcançarei nada. Somente a fé é capaz de fazer com que nós toquemos no coração de Deus, toquemos em Deus. Quando Jairo está ali com Jesus, chega os soldados dizendo o quê? Para de atormentar o Senhor, deixa o Senhor quieto, não adianta mais, sua filha já morreu. O que Jesus disse a Jairo?
Não tenha medo, tenha fé. Prestar atenção na frase? Não tenha medo, mas tenha fé. É isso que nós precisamos ter, não ter medo, mas termos fé. Não importa como eu vou estar diante de Jesus, se eu vou estar no meio de uma multidão ou bem distante, mas eu acredito que, mesmo distante, eu sei que sou capaz de tocar, de pedir a Ele aquilo que eu preciso para a minha vida. Exemplos de fé para nós, queridos irmãos. Se nós tivermos fé, confiarmos cegamente ou com todas as nossas forças em Jesus, nós alcançaremos a bênção, a graça para a nossa vida. Eu sempre costumo lembrar, principalmente nos momentos de reflexões que falam sobre esses momentos que as pessoas confiam inteiramente em Jesus, se abandonam e alcançam a graça, e sempre Jesus diz: vai, a tua fé te curou. Hoje ele diz: não tenha medo, tenha fé. Tenha fé que ela vai ser curada. Jesus nunca disse: deixa comigo que eu vou curar. Você já ouviu isso no Evangelho? Não sei se o Anderson já ouviu. Jesus nunca disse: eu vou curar. Ele sempre fala: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, te curou. E hoje ele não diz diferente para Jairo. Vai, ou melhor, não tenhas medo, tenha fé, confie e acredite, e o milagre realmente aconteceu na vida desta mulher, deste homem, da filha deste homem. Depois nós vemos aqui a mulher que, cheia de medo e tremendo, né? Porque Jesus pergunta: quem me tocou? Olha como Jesus percebe um toque no meio de uma grande multidão, que alguém tocou nele, tocou pela fé. Por que ele sentiu? Ele falou assim: porque uma força saiu de mim, porque a graça que ela precisou saiu, foi até ela, e ela alcançou esta graça. Ela, com medo, depois vai dizer a Jesus: Senhor, sou eu, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz isso, foi eu que toquei, foi eu que fiz aquilo. A mulher, cheia de medo, tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu dos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Aí ele vai dizer a ela: filha, a tua fé te curou. Mais uma vez Jesus dizendo que não é ele, mas é a fé que fez com que essa força, essa graça chegasse até o coração desta mulher, curasse a sua enfermidade. Será que nós, quando aproximamos de Jesus, aproximamos com esta fé, com esta confiança? A minha oração pode ser aquela que eu fale para Jesus, ou aquela da qual eu me coloco ali, no Santíssimo, diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento, apenas me silencio, e deixo com que a minha fé busque esta força, atraia esta força dele para a minha vida. Às vezes nós não agimos assim. Nós aqui não sabemos qual é a necessidade de ninguém que está aqui, mas você tem a sua. E talvez você esteja numa situação como desta mulher, mas você acredita que da onde você está, no meio da multidão, a força de Jesus pode te tocar e pode te curar das suas enfermidades, até mesmo daquela situação de pecado que nós vivemos, e é difícil de deixarmos na nossa vida.
Parece que grudou em nós e não larga mais. E sempre a gente está caindo neste pecado que nos traz tristeza, que deixa o nosso coração triste, angustiado, amargurado. Será que nos está faltando um pouco mais de fé? Um pouco mais de confiança para que Ele toque em nós, para que Ele toque nessa situação e nos liberte dessa situação, deste mal que vivemos? Então hoje, amados irmãos, celebrando também São Brás, ele é alguém que confiou na graça de Deus, como bispo, como médico no seu tempo, não importando com as coisas ruins do seu tempo. Talvez se fizesse isso seria perseguido, ou como foi perseguido, martirizado, morto por causa de sua fé, mas não deixou de crer e não deixou de proclamar a graça de Deus. E veja que o milagre que ele fez foi justamente de alguém que tinha sido, que engasgou. E o desespero, claro, de alguém que suplicou a ele, foi lá e como canal da graça de Deus, e a graça aconteceu. Sem muito barulho, mas na simplicidade, no silêncio, fazendo com que Deus, por meio do seu pedido, inclinasse o seu ouvido e pudesse responder. E Deus respondeu, curando e libertando essa pessoa que havia engasgado. Então que nós também possamos, amados irmãos, com a fé que nós temos, que ainda precisa com certeza ser aumentada a cada dia, nos aproximarmos sempre de Jesus, sempre com esta confiança. Se eu tocar com a minha fé nele, eu serei curado. Se eu acreditar, o Senhor também me devolverá a vida, como devolveu a filha de Jairo, dizendo: a menina não está morta, ela está dormindo. Quem acredita em Deus não está morto, mas está apenas num sono que precisa ser despertado para ser também um profeta, um anunciador da sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.